Como me explicar para os irmãos da denominação onde eu estava que agora me cobram amor por me considerarem mal agradecido saindo do seu meio? Resposta. Aos olhos de Deus não existe uma denominação Assembleia de Deus, como você mencionou, aquela da qual você saiu. Mesmo que dentro dela existam muitos irmãos amados e filhos de Deus. Portanto, você pode até ser grato pelo que alguns desses irmãos individualmente ajudaram você, mas não a organização, que não tem fundamento nas Escrituras. Eu sou grato até a um padre, sim, que explicou a minha mãe, na época, para ela não se preocupar com a minha conversão, porque era uma conversão a Cristo. Ela estava muito angustiada por isso, né? Que de repente eu virei um crente ou alguma coisa assim. Eu também sou grato a irmãos de diferentes denominações que me ajudaram nos primeiros passos na fé. Mas eu não tenho de ser grato às organizações das quais eles faziam parte. Outro dia, inclusive, eu encontrei no Facebook um pastor de uma denominação, um pouco mais novo que eu até escrevi para ele, falei assim, olha, quando eu me converti, eu não entendia nada, não sabia nada de coisa nenhuma. Então eu assistia a televisão e tinha um programa evangélico que era o seu pai. Era o seu pai, que agora é falecido, era um pastor canadense. Era o seu pai que empregava nesse programa. Então eu gostava muito de assistir, porque eu aprendi com ele assim, os rudimentos da fé cristã, para os primeiros passos da fé cristã. Então eu digo a você agora que você não precisa se justificar em nada para essa organização da qual você saiu. Se irmãos existentes nela trataram você com amor, retribua esse amor. Mostre a eles a verdade do um só corpo. Lembre-se de que na Bíblia, verdade sempre vem antes de amor. Efésios 4,15 é um exemplo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Pergunta: gostaria que lesse esta carta que pretendo enviar à Sociedade Torre de Vigia dos Testemunhas de Jeová, explicando as razões da minha saída de entre eles. Eu já assisti todos os seus vídeos sobre como é estar congregado no nome do Senhor Jesus. Eu confio em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, em me mostrar um grupo de irmãos que se reúna apenas ao nome do Senhor Jesus. Como falei com o irmão anteriormente, passei a minha vida toda na seita Testemunhas de Jeová. Mas Jesus Cristo me libertou e me salvou. Hoje eu posso ter a certeza da minha salvação. Olha que bom, que alegria isso. E sou imensamente grato a Deus por isso. E ele acrescenta os versículos de João 8, 32 a 36 e Efésios 2, de 8 a 9. Hoje, 90% do que eu aprendi na seita, eu considero lixo. Faz bem. Talvez tenha 10% para você ainda jogar fora. Mas a resposta é a seguinte: desculpe, mas eu nem li toda a carta que você pretende enviar à liderança das Testemunhas de Jeová, informando dos motivos de seu afastamento, como se eles, essa liderança, fossem alguma coisa aos olhos de Deus, além de uma seita diabólica que nega a divindade de Cristo. Você estava acorrentado a uma torre que mantém prisioneiros do engano, e agora você quer explicar a eles a razão de ter escapado das suas cadeias? Quer explicar como é que você abriu as algemas? Realmente não faz sentido. Para mim, como também não faz sentido chamá-los de irmãos, como você chamou na sua mensagem para mim, pois não são filhos do mesmo pai que você é agora. Não são irmãos. Não são também uma denominação evangélica, como alguns acham. 1 João 3,10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E tem, então, filhos do diabo também. Pergunta: hoje as igrejas excluem os excluídos. Os frequentadores das igrejas hoje são os fariseus, pessoas que não vivem o que falam. Cadê as prostitutas? Cadê os homossexuais? Cadê os da religião afro? Das religiões afro? Cadê os assassinos? Cadê os traficantes, os usuários de drogas, os suicidas? Onde estão essas pessoas? Esse aí escreveu meio bravo. Resposta:
Jesus andava com com todas essas classes de pessoas, mas não compactuava com as suas práticas. Essa é a diferença. Uma vez que a pessoa crê em Jesus e se converte, ela passa a andar diferente, ou então não creu. Quando Jesus perdoou a mulher adúltera, a sua instrução seguinte foi: não peques mais. A igreja não é, a igreja reunida, congregada, não é lugar de prostitutas, de homossexuais, de assassinos, de traficantes, de drogados, etc. A igreja é o conjunto dos salvos por Cristo. Não é uma instituição religiosa, ou um templo, ou uma clínica de reabilitação. Os que um dia foram assim, viveram dessa maneira, foram agora, depois que creram, santificados para serem corpo de Cristo. 1 Coríntios 6,9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, ele está escrevendo isso aos cristãos em Corinto, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Muita gente confunde igreja com instituição de reabilitação de pessoas. Como clubes também, tipo Rotary, tipo Lions. Não, a igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que foram tiradas do mundo por Cristo, pela fé em Cristo Jesus, foram lavadas, santificadas, justificadas, foram separadas também para Deus. Então, a igreja congrega os que foram separados para Deus. É claro que se vem alguém visitar e está num desses pecados, ele será recebido como alguém de fora e escutará a palavra, o evangelho, para que se converta a Cristo. Mas se ele continuar nesses pecados, ele não será recebido a comunhão, que envolve também participar da ceia do Senhor. Então entenda, acho que você não entendeu ainda o que é o corpo de Cristo. Eu sugiro que você busque por um livro chamado Um Só Corpo. O autor é Bruce Anstey. Você vai achar de graça para baixar esse livro. Comentário. Não foi uma pergunta, foi um comentário, mas eu vou responder o comentário. Se fosse pecado uma mulher pastorear, seria algo abominável. Existe uma normativa para os cristãos no período e região diferentes. Eu lembro agora quando Davi comeu os pães da preposição, isso era pecado. Porém, havia naquele momento que Davi teve essa necessidade. Hoje também há a necessidade de expandir o evangelho. E se a mulher quiser pastorear, isso não é errado. Tá bom, vamos à resposta. Quando nós vemos o próprio autor da lei apontar a interpretação correta dela nos evangelhos, nós entendemos como devemos interpretar algum ponto da lei. Agora, quando a doutrina dada à igreja nas cartas dos apóstolos é questionada, eu pergunto, que escritura posterior a essas cartas você tem para embasar sua opinião? Descartar a doutrina apostólica não é opção. Ou você acha que é? 2 Timóteo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A doutrina dos apóstolos. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. É exatamente o que você está fazendo. Pergunta. A passagem de Hebreus 4:11 está ensinando que a salvação é por esforço, porque diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Resposta. Outra versão de Hebreus 4:11 diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Leia isso em contraste com o comportamento relapso dos israelitas dos versículos anteriores. E aí você verá que é pela fé que se entra no repouso. Ou seja, nós devemos nos esforçar ou procurar entrar usando do caminho correto e não negligenciando
crer no Senhor, como foi o caso deles, que são mencionados aí. Hebreus 4:1 diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé. Olha a fé aí. Com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Percebe que tudo tem que ler o contexto. Não pega um versículo isolado, você não vai entender. Leia o contexto. Pergunta: quem é o vencedor que Jesus menciona em Apocalipse? Eu tenho aprendido que muitos, apesar de serem salvos, não irão reinar com Jesus no milênio e que ficarão do lado de fora, com choro e ranger de dentes. Isso é correto, pensar assim? Resposta: é um erro considerar alguém salvo pela metade. Ou seja, mesmo depois de ter crido em Jesus, será preciso perseverar e ser vencedor para usufruir totalmente a salvação. Isso é um erro. O ser humano insiste em incluir suas próprias obras, sua própria perseverança, quando ele não considera a obra de Cristo suficiente. Ele não está satisfeito com a obra de Cristo. Em geral, um vencedor no Novo Testamento é aquele que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 1 João 5,5 diz isso. Em outras palavras, um verdadeiro crente. Esse é um vencedor. E assim é também aqui nas 7 cartas de Apocalipse. A fé dessa pessoa a capacita a vencer o mundo com todas as suas tentações e seduções. Talvez em cada uma das cartas a palavra tenha um pensamento adicional relacionado com a condição daquela igreja em particular. Assim, um vencedor em Éfeso pode ser aquele que mostra a genuinidade da sua fé, arrependendo-se quando se desviou do seu primeiro amor. Isso não significa que ele não foi salvo, ou que ele tenha sido salvo só depois de vencer, mas isso significa que a sua superação demonstra a realidade de sua experiência de conversão. Ou seja, se ele é realmente convertido, ele vai superar. Não é que ele vai superar para ser realmente convertido. Entendeu? A ordem dos tratores, se não afeta o viaduto. A única maneira pela qual os homens são salvos é pela graça, por meio da fé em Cristo. Todos os salvos comerão da árvore da vida, ou seja, entrarão na vida eterna, em sua plenitude no céu. Não se esqueça disso. Comentário: o irmão está equivocado ou não pesquisou primeiro, antes de dizer que as músicas cantadas pela cantora Marília Mendonça são românticas. Não são românticas, meu irmão. São depravadas e imorais. Eu gostaria que você analisasse alguns trechos das canções que ela compôs e que ela cantava, que ferem as leis do nosso Deus Criador, que é puro e santo, e você incentivando as pessoas a se rebelar contra as Escrituras Sagradas, você está errando. Eu vejo que eu envio este seguido de letras de música para apontar que eram imorais. Ok. Resposta: quando eu comentei sobre isso, eu deixei muito claro que eu não conhecia e nem conheço direito essa cantora e nem as suas músicas. Apenas comentei que alguns evangélicos estavam comentando na internet que ela não poderia ter sido salva porque ela deixou de cantar música gospel para cantar música romântica. Você realmente não entendeu o meu ponto, que é o de que a salvação não depende do que alguém faz ou do modo como vive ou da letra da música que canta. Pois Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Ainda que fosse alguém que a vida inteira adorou o diabo, se no último momento de sua vida, mesmo que tenha sido na queda de um avião, creu em Cristo, essa pessoa está salva. Ou você se acha melhor do que alguém que canta músicas que falam de traição, sexo e etc. Você é melhor? Uma coisa é a salvação, outra coisa é a vida da pessoa depois de ter sido salva.
que deve ser condizente com a vontade do Pai para ela. E se não for, o Pai pode tirá-la da vida para não dar mau testemunho. Dizer que uma pessoa não foi salva porque cantou determinada música ou praticou determinado pecado é não entender a graça de Deus. Você acha que alguém que tivesse em seu cardápio musical uma música do tipo "Não conheço Jesus" poderia ser salvo? Hã? Não conheço esse homem, de jeito nenhum, nem me pergunte. Pois é, foi essa música que Pedro cantou enquanto Jesus era julgado, quando perguntaram se ele conhecia. Visite respondi.com.br